meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha a tia Aline aqui mais uma vez. Hoje nós vamos ter nossa aulinha de geografia, nossa primeira aula de geografia do volume 2, tá bom? Olha só, vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir lá na página 140, onde nós vamos falar de um assunto bem legal, ó. Espaço rural, que nós também conhecemos como o quê? Campo, não é isso? E o que nós vamos aprender nessa unidade? Nós vamos aprender a identificar os elementos predominantes na paisagem do campo. Então, quando você ouvir falar, espaço rural, e o que é espaço rural? É só lembrar, é o campo. Olha só, quando a gente lembra do campo, a gente lembra do quê? De verde, plantações, animais, agricultura, pecuária, enfim, a gente relembra tudo que normalmente, geralmente na cidade não tem, né? Essa questão de muito verde, muita mata, muita árvore, aqui na cidade nós temos? Até temos, mas não como nós vemos no campo. E isso nós vamos ver com o passar aqui da aula, vocês vão perceber o quê? Característica, como é que eu vou identificar que aquele local ali é um campo? Olha só. Outra coisa que nós vamos aprender, nós vamos identificar as atividades e trabalho no campo. Como, por exemplo, olha só uma plantação, gente. Olha o verde. As pessoas geralmente elas plantam e colhem, né? Tem a agricultura, tem a pecuária. Olha só ali outro exemplo, ó. Colhendo ali o que já plantou. Olha só, criação de animais. Olha que legal, isso aqui tudo são características do campo. Outra coisa, vocês vão conhecer as características da vida no campo. Como é essa vida no campo, gente? Olha só, preste atenção, mais lá para frente, o que eu vou falar aqui, mais para frente também está falando. Vamos observar essa imagem. Observe as casas, que não são como aqui na cidade, que as casas aqui na cidade é uma do lado da outra, separada por muros, né, assim? Aqui não, ó, as casas são afastadas, tem muito terreno, muito verde, muita plantação, ó, animais, porque os animais eles precisam sim de bastante espaço para poder sobreviver, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa quer ter criação, não tem como ter aqui na cidade, porque o espaço aqui é bem limitado, a não ser que a pessoa tenha um espaço bem grande, bem amplo, cheio de verde, para eles se sentirem o mais no habitat possível. No caso aqui, geralmente as pessoas levam para sítios, fazenda, para lugares mais afastados da cidade, que aí seria uma das características do campo. Então, olha só, no livrinho de vocês, lá na página 140 e 141, nós temos essa imagem, que ele vai falar do espaço rural. E aí, como a tia já fez uma pequena introdução sobre o que é esse espaço rural, que é o campo, nós vamos responder aqueles questionamentos ali, ó. Não vamos conversar. Vamos observar toda a imagem, observe que ela é bem característica do que eu acabei de falar, do espaço do campo, que é o quê? Espaço rural, que é a mesma coisa. Então, quando ouvir o nome rural, lembre-se que está falando do campo. Olha só, muito verde, muitas árvores, casas, uma aqui, outra acolá, que vocês vão perceber, quando eu falar mais lá na frente, que também uma das características, essas casas afastadas uma das outras, ó. Muita plantação, pessoas trabalhando no campo. E aí ele vai fazer os seguintes questionamentos. Vamos conversar. Esses questionamentos aqui, gente, é o mesmo daqui, tá bom? Ó, é aquele ali, só que a tia botou de um tamanho maior para vocês poderem ler junto com a tia. E aí vocês acompanham no livro de vocês, tá bom? Olha o que ele diz aí, ó. Observe a imagem. Que imagem? Aquela imagem que eu acabei de mostrar. Ela representa uma paisagem do campo. Está afirmando que aquela imagem ali é uma paisagem do campo. Que elementos naturais aparecem nessa paisagem? E que elementos culturais aparecem nessa paisagem? Gente, o que é um elemento natural e o que seria um elemento cultural? O natural, o nome já está dizendo, é o que vem da natureza. E o cultural são aqueles que foram feitos pelos seres humanos, que faz parte da cultura daquele lugar. Então, olha só o que ele vai dizer aqui, ó. O que seriam esses elementos naturais, né? Nessa paisagem? São quem? Lá naquela imagem, os morros, as matas, o que mais? A mata ao fundo, a gente vê muito verde. Nós vemos casa? Vemos, mas não é um elemento natural. A casa vai fazer parte de quê? Dos elementos culturais, ou seja, foram feitas por alguém. Olha só, as casas, as plantações, os caminhos e a
pastagem para poder criar os animais. Então não confunda. Elementos naturais é o que vem da natureza, os elementos culturais são os elementos que foram feitos, né? No caso aqui as plantações, alguém plantou, não já estava ali, alguém plantou, ok? Próximo. O que as pessoas representadas na imagem estão fazendo? E aí, gente, o que é que elas estão fazendo? Hein? Elas estão o quê? Trabalhando na agricultura. Tia, e o que é agricultura? Bora saber o que é agricultura? Olha só, é uma atividade que tem por objetivo a cultura do solo, é a prática do plantio, gente, da plantação. Isso é agricultura, ó, para produzir o quê? Os vegetais úteis ao homem ou para a criação de animais na lavoura, aliás, de animais e lavoura. Ou seja, gente, a agricultura, ela prepara esse solo para quem? Para a plantação. Terceira, que semelhanças existem entre a paisagem mostrada nessa imagem, a imagem que nós vimos anteriormente, que está na abertura do seu livro, né? E a paisagem do lugar onde você vive. Vocês acham que tem alguma semelhança, gente? Tem alguma coisa de igual? O que é semelhante é coisas iguais. E aí, vocês acham, olhando para a nossa paisagem aqui da nossa cidade, e moramos aqui na cidade, não sei se todos moram na cidade, ou se tem pessoas que têm um sítiozinho, uma fazenda, enfim. Mas aqui no ambiente que você vive, que você mora, no local, o que tem de semelhante com aquela imagem que a tia mostrou no começo da unidade? Vocês é que vão me dizer. E o que é diferente nela? Eu acho que diferenças existem várias, não é isso? Semelhanças vai ser um pouquinho mais complicado de você achar, mas pode até ser que você ache, é só observar. E o que eles têm de diferente? Isso é uma resposta sua, tá bom? Uma resposta pessoal. Lembrando que não é para botar o nome resposta pessoal. Quando a gente bota a resposta pessoal é porque é uma resposta sua. Aí nós vamos falar o quê? Paisagem e a vida no campo. Paisagens rurais. Olha como é a mesma coisa. Falou em campo, falou em rural. No caso, as paisagens rurais. O que é que ele diz aqui, ó? Na paisagem do campo ou na área rural, o que é que acontece? Olha uma das características, tem poucas construções. Não é como aqui na cidade que é praticamente uma casa em cima da outra. O que mais? Geralmente elas ficam o quê? Dispersas. Tia, o que é dispersa? Afastadas uma das outras. E é isso que ele fala, ó. Não ficam perto uma das outras. Se não fica perto é porque fica afastado. Como acontece aqui nas cidades, que a gente vê a casa uma praticamente por cima da outra, principalmente em locais assim que o terreno é pequeno, você vê várias construções, praticamente uma grudada na outra. Isso é bem característica da cidade. Já no campo não, elas já são mais afastadas. Ele chama de dispersas, são longe uma das outras. Por exemplo, a casa, elas ficam afastadas umas das outras através de que, ó, elas são cercadas por plantações, podem ser pastos ou matas. Olha só, se você observar, gente, no campo, né, se você tiver essa oportunidade de observar no campo, nós vimos aqui imagens também. Você vê uma casa aqui, outra acolá, e ela é arrodeada, ou seja, tem várias partes verdes, campo ali puro, né, plantações, é agricultura, tem a pecuária também, a criação dos animais, olha só. Então aqui são características, é uma forma de você identificar que aquele local também é um campo. Olha só, olha aí o que a gente acabou de falar, ó. Casinhas, ó, uma afastada das outras, o que que nós vemos mais aqui? Verde, né? Casas são poucas, afastadas uma das outras, onde é que não vai ter outra casinha lá? Então, ó, é mais verde, é mais locais para fazer a pastagem, né? Para trabalhar a agricultura, para plantar mesmo, né? E cuidar dos animais, porque geralmente no campo a gente vê essa criação dos animais. Também o que, ó? Há poucas ruas e a maioria dos caminhos é de terra. Ah, tia, então lá não tem asfalto? Você pode até encontrar asfalto no campo, mas é raro, é mínimo, diferentemente aqui da cidade, não é isso? No campo a gente vê poucas ruas e a maioria delas, ó, é de terra. Há poucas o quê? Lojas, fábricas e hospitais. Por isso que muitas vezes as pessoas que moram lá no campo, que precisam de alguma assistência, elas vêm aqui para a cidade, porque lá no campo o acesso é menor, é menos. Não estou dizendo que não tenha hospitais, que não tenha lojas e que não tenha fábrica. Ele diz aqui, ó,
que há poucas, mas não significa dizer que não exista. Só que a gente sabe que as pessoas preferem, num período, vamos supor, adoeceu, vir mesmo para a cidade, por essa questão da dificuldade mesmo, tá, gente? Porque lá são poucos. Ó, por essas características todas que eu falei, ó, dizemos que o campo é o quê? É o espaço da dispersão, que eu já falei o que é dispersão, né? Locais longe um dos outros. Lá já falou das casas, mas quando ele fala de dispersão, ele fala de coisas uma afastada das outras. Da baixa concentração de quê? De construções. Tem poucas casas, não tem? E o que ele disse também no slide anterior, que foi que a tia disse? Poucas lojas. O que mais? Fábricas e hospitais. E quando ele fala de construções, é disso que ele está falando. Então tem pouca concentração, ou seja, elas não são juntas, são dispersas. De pessoas e de veículos e das atividades ligadas à natureza. Olha outra coisa aí, ó, a pouca concentração de quê? De pessoas. E aí quando a gente pensa nessa questão de poucas pessoas, pouco movimento de veículos, a gente já pensa no quê? Num ambiente mais limpo, né? Menos poluído, que aqui na cidade o movimento de carro é direto, mas lá no campo é menos. Então o ar de lá é um pouco mais, vamos dizer assim, saudável, mais respirável do que aqui da cidade. E vamos ver as fotos que nós vamos ver a seguir. Vamos ver o que ela vai nos trazer, ó. Elas vão mostrar diversas paisagens naturais. Olha aqui, ó. Vista da área rural no município de Rosário do Ivaí, lá no estado do Paraná, em 2017. Olha as características que eu já tinha falado, ó. Casas longe, muitas plantações, não é isso? Porque geralmente o campo é para isso, gente, para plantar. Existem pessoas que moram? Claro, nós vimos que tem casas, mas as pessoas que moram ou que têm um local desse é mais para isso, o plantio e a criação de animais. Olha outras imagens aí que a tia trouxe para vocês, ó. Paisagem rural no município de Nazaré, no estado da Bahia, em 2016. Tem ali, ó, que é lá em Minas Gerais, em 2017. E esse aqui, no município de Itapira, no estado também de São Paulo, em 2016. Observe que tem muito verde, só que cada uma com a sua particularidade. Não são todas iguais, apesar de todas elas terem essa predominância campo. Aí ele pergunta, ó, quais diferenças você observa entre essas paisagens do campo? E o que é comum entre elas? O que é diferente é o que torna elas diferentes uma das outras. O que é? Ah, tia, mas ali tudo é campo. Mas mesmo assim, eu acabei de dizer para vocês que mesmo todas elas sendo paisagens do campo, elas têm a sua particularidade. Então, bora descobrir o que elas têm de diferente? Elas são reflexo do processo de quê? De produção do espaço em diferentes momentos históricos. Ou seja, pessoas fizeram essas construções de formas diferentes e em tempos diferentes também. Observe que tem até os anos lá, não tem? Então, assim, com o passar do tempo, se não houver o cultivo, elas podem morrer, como elas podem florescer cada vez mais. Então, essa é uma diferença. A forma como aconteceu, ó, o processo da reprodução e o espaço, ou seja, o local, o tamanho. E o que elas têm em comum? Vamos descobrir? O que elas têm em comum? É que todas elas apresentam o quê? Características de um espaço rural, ou seja, campo. E as pessoas, elas organizam esse espaço para quê, gente? Para atender o quê? Suas necessidades, alterando o quê? A natureza. E altera mesmo, porque lá tem muitos objetos, não. Tem muitos elementos que são próprios da natureza. Então, eles precisam fazer essa alteração para quê? Para construir os seus culturais. Lembra que eu falei dos culturais? Que são os elementos que são construídos. Então, eles acabam o quê? Alterando a natureza. Eles vão tirar um pouco do natural e trazer o cultural deles. Você já deve ter percebido que a forma de o quê? De organização do espaço no campo é diferente do que da forma de organização do espaço na cidade. Tem nem comparação, gente. É totalmente diferente a organização. Olha o que acontece no campo. No campo predomina o quê? O que nós vamos ver em campo? Chácaras, sítios, fazendas, áreas de matas e florestas. Ou seja, muito verde. A gente vê verde, Ave Maria, imensamente. Como eu disse para vocês, lá o ambiente é bem mais natural, bem mais respirável do que aqui na cidade. A concentração de pessoas, já foi dito, é o quê? Menor, menos pessoas circulando.
E as atividades agrícolas predominam no campo. O que é o agrícola? A plantação. Então, isso predomina lá no campo. Geralmente, as pessoas que moram nesses locais, elas sobrevivem, se sustentam pelo que ela planta, e aí ela revende, né, para comprar material de novo, para poder fazer o plantio novamente e assim sucessivamente. Ela planta para ela, colher para ela, mas ela também planta e colhe para vender, né, até chegar às nossas casas aqui na cidade. Passa por todo um processo. E observe nessas imagens como o espaço do campo e o espaço da cidade foram organizados. Olha a diferença. Eu falei no slide passado o quê? Que a organização é diferente. Olha o tanto de verde que eu vejo aqui, ó, lá no município de Londrina, no estado do Paraná, em 2016. E olha como é a cidade lá no município de Sorocaba, no estado de São Paulo. Olha a diferença, campo e cidade. Aqui é notório, a gente sabe o que é campo aqui e o que é cidade, a paisagem em si, tá bom? Olha só como elas estão organizadas. Vamos observar, ó, muito verde e muitas construções. Aí ele pergunta, que diferenças há na organização dos espaços do campo e da cidade? Qual a diferença que há nessa organização? E aí? É só você observar. Eu acabei de dizer, não disse? A diferença é gritante. Nós vimos lá que no ambiente mais do campo é mais verde, né? Lá da cidade as construções são maiores. Aqui só é uma das características possíveis para você responder aqui nesse espaço, né? Nessa questão. A tia nem botou aqui porque você pode ver bem mais coisas do que o que eu estou falando. Aqui isso é uma sugestão do que nós estamos vendo. E ele pergunta o que mais chama a sua atenção ao comparar esses espaços e por quê? O que chamou mais a sua atenção quando você compara esses espaços de campo e cidade? E aí? E aí nós vamos ver a representação do espaço rural da planta. De que forma eu vejo? Ele diz aqui, ó, desde o início desta unidade até esse presente momento, você observou diversas imagens, não observou? E essas imagens estão representando um espaço rural, um espaço do campo, não foi isso? Nós vimos várias imagens, até porque nós estamos falando justamente do campo. Reveja essas imagens, você vai voltar lá para rever as imagens que a tia já colocou aqui e pense, o que há em comum entre elas? E aí, todas as imagens que eu mostrei, inclusive essa aqui que eu estou mostrando agora, o que elas têm em comum? O que elas têm de iguais, vamos dizer assim? Em todas elas, o que acontece? Aparecem imagens e o espaço rural foi representado em visão oblíqua. Tio, o que é uma visão oblíqua? Vamos voltar aqui à imagem da página do slide anterior. O que é a visão oblíqua? Eu olho de cima, porque eu vejo aqui, ó, essa imagem, mas eu também olho de lado. Isso é uma visão oblíqua, de cima e de lado, é onde eu tenho uma visão geral que dá para mim identificar os elementos dessa paisagem. Por isso é que ele está dizendo aqui, ó, em todas elas, o espaço rural ele foi representado e eu tive uma visão oblíqua, uma visão de cima e de lado. Memorize isso, aprendam isso aí como é uma visão oblíqua, de cima e de lado. E agora você vai ver uma imagem representando o campo em uma visão vertical. Vamos observar aí para a gente ver a diferença? O que é a visão vertical? Eu só vejo de cima, eu não vejo de lado. A oblíqua eu vejo de cima, de lado. A vertical eu só vejo de cima. Olha só, ó. Aqui é uma visão de cima. Da onde? Do município de Itajaí, no estado de Santa Catarina, em 2017. Quais elementos mostrados nessa imagem permite afirmar que esse espaço é rural? Olhando para a imagem que a tia acabou de mostrar, o que faz eu perceber que aquilo ali é um espaço rural? Embora você esteja vendo de cima, eu não estou pedindo para você localizar cada elemento da imagem. Eu quero saber o quê? Os elementos que eu posso ver dali de cima. Qual deles faz com que eu afirme que ali é um espaço rural? E aí? A gente percebe o quê? Elementos característicos do campo. Como, por exemplo, o que eu posso ver ali de cima? Dá para ver plantações, matas, criação de animais, poucas construções, que a gente vê mais é a área verde, né? E a dispersão das construções. Então, isso são as características do campo, não é? Nós falamos anteriormente. E lá, eu olhando de cima, é isso que eu percebo. São essas construções e muita mata. E disperso.
E aí nós vamos para a vida no campo. Como é a vida no campo? Tia, mas você já falou tudo isso aí. Nós vamos falar novamente para ficar mesmo bem claro, não é isso? Então, a vida no campo ela é menos agitada do que na cidade. Isso aí a tia já tinha falado. O campo não há esse vai e vem intenso de pessoas, de carros, ônibus e caminhões, como é comum na cidade. Não quer dizer que não exista isso lá, existe, só que o quê? É menos intenso do que aqui na cidade. No campo, muitas atividades dependem do ritmo da natureza. Como assim? Não adianta, gente, eu só plantar e cuidar se não está na época do colher, do crescer, vamos dizer assim. Como assim, tia? Eu acho que vocês já ouviram falar, as pessoas dizendo assim, tá na época da manga, tá na época do caju, não é isso? As pessoas plantam, mas há a época de quê? De colher. Não é em qualquer momento. E ele diz o quê? Que é preciso, por exemplo, esperar a época certa. É disso que a tia está falando. Tem a época do colher o caju, do colher a manga. Isso só são dois exemplos que eu estou dando para vocês, tá bom? De tipos de plantas frutíferas, né? Árvores frutíferas, em que há esse tempo de colher. Não é em qualquer momento, ok? Aí ele diz aqui a hora certa para plantar e para colher. O trabalho cessa, ou seja, o trabalho ele acaba quando? Quando chove ou quando começa a anoitecer. Festas e exposições são comuns no campo. Geralmente elas estão ligadas aos produtos da região. Tem pessoas que gostam muito, gente. Por exemplo, a festa da colheita. Colheita de quê? De algum produto que eles plantaram. Ah, esse ano a colheita foi boa, né? Porque quando a pessoa planta, o que mais ela quer é o quê? Colher aquele plantio que ela fez. E tem esse tempo determinado. Olha só a imagenzinha aí, ó, de um tipo de festa, nossas festas juninas, que esse ano nós não vamos ter, né? Mas que podemos visualizar aqui, ó, acontece também no campo. Ela é uma festa característica lá do campo. Então, que as pessoas se vestem assim mais caipira, ó, as bandeirinhas. É uma festa tradicional que ela acontece todos os anos. Excepcionalmente esse ano não acontecerá, né? Pelo menos não no mês de junho. Outra, vamos ver aqui, ó. No município Bento Gonçalves, lá no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a festa da uva, que é o quê? Que é a importante herança da comunidade de migrantes. E o que é migrante? São pessoas que saíram do seu local de origem para outros locais. Olha só, no caso aqui, os italianos, eles saíram lá da sua Itália para vir para cá, para o Brasil. E ele trouxe o quê? Os seus descendentes. Aí aqui diz, ó, migrante, pessoas que deixam o lugar onde nasceram para viver em outro lugar. A produção de uva, que é típico deles, que eles trouxeram para cá, é o que? É uma das atividades mais tradicionais e importantes na economia do município, que foi o município que eu acabei de falar, ó, de Bento Gonçalves. E aí, ó, foram os imigrantes, não é I, é só mi, tá bom, gente? Os migrantes italianos que, com os seus conhecimentos e técnicas, introduziram o cultivo da uva no atual município de Bento Gonçalves. Então, eles fazem festa, gente, quando é para fazer a colheita dessas uvas. Olha que coisa linda! É por isso também que nós temos essa uva nos nossos comércios, devido a essas plantações que foram feitas em diversos locais. Hoje já está mais comum, mas foram trazidos por eles, ok? E aí, ó, tá mostrando ele, ó, colhendo, né? Colhendo os frutos que foram plantados. Não é de qualquer forma, né, chegar lá e arrancar, até porque esses frutos eles vão ser levados para onde? Eles são trazidos para cá, para a cidade, né? São vendidos. E qual é o questionamento que ele faz aqui, ó, para finalizar? No lugar onde você vive, há alguma festa de comunidade de imigrantes de outros países? Ou seja, aqui no Brasil, aliás, aqui na nossa Teresina, vocês conhecem alguém ou algumas pessoas que vieram de outro país e estão aqui no Brasil e estão fazendo suas festas, essas festas aqui, que são próprias da comunidade deles? Se não souber, vamos o quê? Pesquisar, a hora da pesquisa, não é isso? Então, a atividadezinha para casa, eu espero que tenha sido bem esclarecedor, a tia falou bastante de campo, né? Fez esse paralelo das características, como é a vida, enfim. Vocês vão responder a página 144, 147 e a página 149 do nosso livro Farias Brito, volume 2. Então é isso, meus amores. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Um beijo bem grande no coração. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!